Bom, vamos então começar logo pelo Bispo Geraldo Tenuta. Bispo G, eu acostumei daquela época. Bispo G. Bispo G, é mais conhecido Bispo G, né? Bispo G, qual é a sua posição? O senhor entende? Eu entendo assim, eu entendo que a palavra de Deus ela nos coloca, né? Então ela coloca uma série de evidências, né? E não é só pegar um versículo fora de contexto, a respeito do poder e autoridade dos apóstolos. Perfeito. Então, o próprio Senhor Jesus, ele falou, né? Todo poder me foi dado acima dos céus e da terra. E aí é onde ele delega esse poder, que é o poder do Espírito Santo, para que os apóstolos pudessem reter e perdoar pecados. Então, João capítulo 20, versículo 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e aqui a palavra apostelo, né, de envio do apóstolo, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, eu parto da premissa que se há alguém que detinha o poder acima de todo, o poder que possa existir, que é o do Senhor Jesus, e ele delega, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, a base disso é que indagaram, porque Jesus perdoou pecados. E ele perdoou pecados na condição que ele tinha 100% humano, como homem, e 100% Deus, que era quando ele esteve aqui como homem, o Filho do Homem. E exerceu, e a coisa que mais criticaram ele, os religiosos da época, né, os fariseus, foi que só Deus poderia perdoar pecados. Então, nós vemos que na humanidade dele, ele vem com 100% a presença do Espírito Santo, delega esse Espírito Santo sobre os apóstolos, dá a eles toda a autoridade que eles receberam. É difícil falar que não pode perdoar pecados, a própria palavra de Deus diz assim, ainda fala aqui, olha, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se os retiverdes, serão retidos. E aqui a palavra, no caso, a raiz da palavra retiver, ser retido, é a palavra kratel, de onde vem o kratos, né? Então, por exemplo, dominador, cosmocrator, é aquele que exerce governo, domínio. Então mostra que o domínio do poder é tirado através do poder e autoridade de um apóstolo. Muito bem, pastor Gilson, o senhor ouviu atentamente a posição do Bispo G. Qual é então a sua objeção? Porque eu não sei se o senhor concorda com ele, ou qual que é a sua posição? Não concordo, tá? Eu acredito que só Jesus mesmo tem poder para perdoar pecado, e nenhuma instituição, nenhum homem, nem mesmo, eu vou ser bem incisivo, nem mesmo a igreja tem poder para perdoar pecados. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas, e pela graça do Senhor, ele nos concedeu, né? Nos concedeu a salvação. E ele disse, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, algo que está somente em Deus não pode estar sob a autoridade de um homem. Historicamente, a gente vê que o poder de perdoar pecados foi manipulado pela igreja justamente para deter aí a presença das pessoas mais ignorantes. Pela igreja? Pela igreja católica. Ah, tá. Pela ICAR. Isso. Inclusive ela é colocada aí como um dos 7 sacramentos da igreja católica, né? Que é a confissão auricular, para que os padres, para que a igreja católica, ela possa estar perdoando pecados. Então eu vejo assim que existe uma falta de entendimento do que é poder e autoridade, né? Quando a gente começa a discutir esse assunto, eu acho que tem que ficar claro isso. A autoridade é poder dado de forma legal, quer dizer, Deus, o próprio Jesus Cristo disse, todo poder foi me dado no céu e na terra, como já foi declarado, e ele pode conceder autoridade e poder aos discípulos. E foi o que ele fez em Mateus capítulo 10. Mas o poder que ele deu aos discípulos não foi para perdoar os pecados,
foi para expulsar os demônios, foi para curar os enfermos, e ele continua no versículo, em Mateus capítulo 10, 8, dizendo: limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e o que de graça recebeste, de graça dai. Então, não se fala sobre perdão de pecados, né? Então, eu entendo que a autoridade, ela tem que ser exercida também de forma legítima, porque se for de forma ilegítima, há um abuso de autoridade. A partir do momento que esse abuso de autoridade acontece, não é legítimo o poder exercido. Muito bem, Bispo G, como é que fica agora, por exemplo, essa delegação de poder para perdoar pecados? Não seria referendar a confissão auricular estabelecida dentro da ICAR e da autoridade ao Papa, como ele realmente tivesse poder para excomungar e para tirar do purgatório? Como é que fica isso? Eu acho que assim, um erro não pode apagar um mandamento. Aqui, inclusive, ele soprou o Espírito e falou: recebei o Espírito. Eu não creio que o Papa tinha o Espírito Santo para... Na questão de tudo que a gente sabe historicamente, não estou falando contra uma igreja, uma religião, nem nada, estou falando sobre a época do papado, a qual houve esse abuso, ele houve mesmo, mas que eu não posso dizer que por causa do erro de um homem, a palavra de Deus ela possa ser contraditada. Porque aqui eu não estou falando, além de tudo aquilo, com certeza, tudo que o pastor Gilson colocou é verdadeiro, todo esse poder, mas aqui, João, vou repetir: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Eu não posso ir contra a palavra de Deus só dizer que só esses que eu aprendi, eu criei, porque tem um lado também que nós temos que entender, que é o protestantismo. Então, o protestantismo nada mais é do que um grupo que se levantou com das 75 teses que havia ali colocado por Lutero. 95. 95, nem todas eram corretas, também tem isso. Porque nós podemos lembrar também que ele era um monge católico. Então havia ali, das teses que ele colocou, algumas não são corretas. Então, o fato de a igreja, né, nesse contexto, ela ter errado, ela ter feito uso errado do poder, eu não posso ir contra aquilo que a própria palavra de Deus coloca aqui. Então, o caso até citado, eu quero até depois dar um pouco mais de detalhe sobre o confessar os pecados. O confessar os pecados é bíblico. E entra nesse contexto da intercessão muito clara por parte daquele que estiver intercedendo pela pessoa que está em pecado. Então, eu vou até deixar para entrar um pouquinho mais lá, porque você só me afirmou mais um dos poderes, vários poderes, mas um dos que foi colocado aqui. Você concorda que a palavra de Deus, eu não posso ir contra ela? Eu vou trabalhar o texto de João. Ótimo, eu tenho ele inclusive aqui em grego também para a gente poder trabalhar. Então, dentro daquilo que o bispo já acabou de colocar, o fato da Igreja Católica ter errado invalida, como é que o senhor interpreta? É poder para perdoar pecados? De repente chega uma pessoa lá na sua igreja: pastor, eu adulterei, eu fiz isso. Aí o senhor diz: é isso aí? Estão perdoados os teus pecados? O apóstolo, ele tem poder para realmente perdoar o pecado dessa pessoa diante de Deus? Então, se fosse assim, ficaria fácil. A gente perdoaria qualquer pessoa até antes da morte e ela herdaria o céu, né? Mas é preciso arrependimento, é preciso crença. Então, o que acontece? Primeiro que no texto de João, capítulo 20, tinha um discípulo que nem estava lá para receber o Espírito Santo, Tomé. Ele não estava no meio dos discípulos, é o próximo versículo. E quando a gente vê a autoridade apostólica, o trabalho apostólico no Novo Testamento, nenhum apóstolo desses que receberam o tal poder de perdoar pecados, perdoaram pecados. Me mostra um texto bíblico onde diz que um apóstolo perdoou o pecado de alguém. Olha aí, bispo, olha. Eu mostro inclusive e uso a pessoa correta até para isso. Ele está aqui no livro de Tiago. Inclusive, Tiago era um irmão de Jesus, e um irmão que não cria, e era um apóstolo. Então veja, não caminhou os 3 anos, porque sabe o que acontece? A religiosidade, ela tem a mentalidade de enquadrar da maneira que ela crê
E às vezes, muitas vezes, da forma que ela crê, até para o momento dela. Então, na dificuldade que houve logo no início nos Atos dos Apóstolos, porque precisava levantar mais um apóstolo segundo o que eles queriam. Tinha que se levantar mais um apóstolo. E eles escolheram aqueles que, dentre eles, fizeram um pacto lá, caminharam 3 anos com eles, tinham que ter sido testemunha, tudo, escolheram Matias. Não há um ato de Matias que foi escolhido. E aí, é até interessante a maneira que eles colocam, eles falam, Senhor, tu que conhece todos, o coração de todos, escolhe entre esses 2 que nós já selecionamos. Quer dizer, não adianta a gente querer enquadrar o Espírito Santo naquilo que é uma doutrina ou um aprendizado, e a gente tem um aprendizado muito forte do protestantismo, mas são realidades espirituais. Olha, Tiago, eu vou ler aqui. Bispo, mas assim, o próprio Paulo entendeu que a escolha que fizeram foi legal. Ele se coloca como um apóstolo menor. Não, Paulo ele vai surgir muito depois. Sim. Mas eu quero ver o texto aí onde o apóstolo... Esse texto é interessante. Ainda que ele tenha... Tiago 5. Ele vai surgir depois. Tiago 5. Isso aqui é uma base, inclusive, ainda que a igreja ela tenha usado de forma errada, o contexto espiritual é certo. E nós, eu falo isso de a herança protestante, muitas vezes ela descarta coisas que são importantes espiritualmente. Eu vou ler para vocês. Está alguém entre vós doentes? Aí está em Tiago capítulo 5, Tiago, irmão de Jesus, apóstolo. Tiago 5, versículo 14. Está em alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui quando fala a súplica do justo, não está falando de um papa, ou de alguém que tem uma vida desregrada, é alguém que tenha o poder do Espírito Santo e alguém experiente. Aqui presbítero é um ancião. E manda chamar. E aqui coloca algo que você é homem, eu sou homem, nós somos homens. Existem pecados nossos que nós não nos arrependemos. Você pode falar o que você quiser, mas existem pecados nossos que nós não nos arrependemos. E que se não causasse dano pra gente, a gente cometeria de novo. Como é que ficam esses pecados que não há arrependimento? Porque de repente eu deixo, por exemplo, eu parei com as drogas porque me trouxe consequências ruins. Se não me trouxessem consequências ruins, estaria ainda. Eu continuaria. Não tenha dúvida que eu iria continuar. E é aí que ele fala aqui a respeito dessa verdade espiritual que é da intercessão. Aqui primeiro fala de alguém justo, alguém que tenha testemunho, alguém que tem o Espírito Santo na sua vida. E manda aqui, e a oração da fé salvará o enfermo. Não está falando de curar, ela está falando de salvar. E a palavra sozo. Mas a salvar aí no sentido literal e lato da palavra? Porque logo depois fala sobre perdão de pecados. Perdoe aqui. Os seus pecados serão perdoados. Agora aqui só me provocou, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Uma oração, então, apostólica pode salvar uma pessoa? Pode, é a palavra de Deus que está colocando. Veja como bem, é que fica... Não, pera um pouquinho, vou ler de novo para não ficar só no argumento de vocês. Eu vou ler a palavra de Deus. Não, eu só perguntei, bispo, eu não trouxe nenhum argumento. E ainda usa aqui ainda usa um elemento profético que nós sabemos que o meio protestante odeia falar em coisas materiais, mas existe. Então vamos aqui, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado serão perdoados. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É um homem que deve ter tido uma experiência, porque Tiago vai se tornar o principal líder da igreja, um apóstolo que é líder da igreja em Atos 15, não é qualquer um. Ele é um apóstolo gabaritado, onde Paulo, onde Pedro reconhece e também... Só para ser equânime, como é que fica essa posição? Bom, primeiro, o bispo G acabou colocando que a oração apostólica pode salvar alguém. Segundo, se alguém chega com um problema de pecado, ele está enfermo, aí orou... Bispo G, é a palavra de Deus. Não. A maneira... É porque... maneira como o senhor interpretou. Palavra, não, eu li. Isso, não, então, tudo bem. Agora vamos lá. O negócio tá ficando mal. Eu vim aqui só para fazer isso mesmo, viu, bispo? Não,
como é que o senhor interpreta toda essa colocação dele? A pessoa está doente, então orou, Seria ele até incoerente. cometeu um pecado, vai ser perdoado, se não tiver salvo, vai ser salvo. Seria até incoerente, com o pensamento judaico da época, alguém receber uma cura milagrosa e não ser perdoado dos seus pecados. Porque era esse o entendimento que se tinha na época. Em Lucas, nós vemos quando Deus perdoa primeiro os pecados do aleijado que desce, né, no meio da casa. O que os judeus, os fariseus pensavam era o seguinte: quem é ele para perdoar pecado? Né? Como que ele pode perdoar pecado? E o Senhor falou assim: então, já que vocês querem saber se eu perdoo o pecado ou não, seja curado. Então, existia sim essa crença de que se não fosse se perdoar os pecados, não poderia haver uma cura. E para haver cura, para haver milagre, os pecados deveriam ser perdoados. E Jesus mostrou que ele tinha poder para isso. Então, assim, nós vemos o texto de João, eu quero voltar para lá porque eu acho que o senhor deu uma fugida, né? Colocando só Tiago aí. Nós vemos o próprio Pedro, que era o mais velho de todos os discípulos, nunca permitindo se colocar na posição de alguém que perdoa pecados. Na sua primeira pregação, as pessoas que estavam ouvindo a sua palavra disseram: o que nós faremos? E a palavra dele foi: arrependam-se dos vossos pecados. Quando ele chegou em Simão Pedro, que estava ali, o mágico, querendo comprar o dom que eles tinham, ele foi repreendido. Ele disse assim, o seguinte, em Atos capítulo 8, versículo 20 e 22: arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Como que Pedro pode, tendo a autoridade de perdoar pecados, pode dizer para um homem: arrependa-te, confesse a Deus os seus pecados para que ele perdoe o sentimento do seu coração? E eu acredito que eu não posso analisar o texto de João 20, 21, que é depois da ressurreição de Cristo, que está ligado à comissão da igreja, se eu não analisar os outros evangelhos que são sinóticos, que também falam a respeito da mesma coisa. E quando você chega no evangelho de Marcos, para a gente não ser redundante, diz o seguinte: qual que é a missão da igreja? O que ele estava comissionando os discípulos? A pregação do evangelho. Porque o evangelho é a boa notícia para resolver o problema do pecado. Jesus ressuscitou, ele se entregou para redimir o povo do pecado. João 3,16. Amando o mundo, Deus de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Existe uma condição, a condição é a crença. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é necessário que a pessoa creia na pregação do evangelho. É o Espírito Santo que convence o pecado do... E só aproveitando, como é que fica essa questão? O bispo G enfatizou com base em Tiago capítulo 5 e 18, né? 5, 14 e 15. 5, 14 e 15, que se tiver alguém enfermo, então o apóstolo vai orar, e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados e ele será salvo. Então, uma salvação por meio da imposição das mãos do apóstolo, a oração, a pessoa pode ser salva. Como é que o senhor interpreta esse texto que ele apresentou aí? Então, eu não sou letrado no grego como o pastor e não trabalhei o texto de Tiago no grego, tá? Poderia ter trazido aqui dessa forma. Mas eu acredito que é uma incoerência bíblica. Eu não acredito que nunca ouvi isso em mais de 22 anos de evangelho, de estudo da palavra de Deus. Eu nunca vi que o texto de Tiago ele está atrelado à salvação. Até porque eu entendo que a salvação é um dom gratuito de Deus e não é obra do homem, né? Eu, como um assembleano, tenho até uma contradição entre os assembleanos. Porque eu digo que a minha igreja tem uma doutrina pentecostal clássica, mas ela tem uma gestão contemporânea e um sentimento apostólico. Então, eu acredito muito que a salvação é algo que não se perde, que Deus deu e ninguém pode perder. Esse é outro debate. Né? É outro debate. Não, mas para você ver... como você, mas... Não se pode perder. Mas nós podemos rejeitar a graça. E aí que entra a conversa. Né? Então pode perder. Pode, rejeitando. Pode rejeitar. Alguém rejeitando
Ninguém me tira. Eu posso entregar. Mas eu posso rejeitar. Bom, qualquer hora, aí nós vamos. Aí será um debate comigo. Bispo, por favor. Ele usou alguns elementos que eu acho assim, que não são até contraditórios, se a gente falar de arrependimento. Estou falando de Simão, o mago. Eu estou falando de Samaria. Eu não estou falando de alguém que é do povo de Israel, que conhece a palavra, que conhece a lei. Então, quando você fala do arrependimento dos seus pecados, tudo, e veja que ainda teve lá um poder e autoridade que ele chegou a ficar cego, né? Por ordem de um apóstolo. Não, mas poder. Não, milagres. Só estou mostrando o que é o poder, a autoridade do apóstolo. Acho que esse é outro episódio, né? Tem o Elimas. Não, mas é que ele citou isso para dizer que tem que haver arrependimento. Mas eu acho que ele não usou o texto correto, porque ele está falando de um mago de Samaria, tido como grande poder, para exemplificar algo que nós estamos falando do povo. Mas Pedro não pediu para ele se arrepender e chegar diante de Deus e confessar os seus pecados? Isso eu falo para qualquer ímpio, mas eu não estou falando no contexto do meu povo. Tiago está falando no contexto espiritual do povo dele, que conhece a lei, que foi nascido, né, nesse contexto. Tiago então deixa eu ver se eu entendi. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o senhor entende que a aplicação desse texto é para salvos, porque ele está escrevendo para os cristãos que estão espalhados. Ótimo, chegamos no ponto. É para salvos. É para salvos. Então eu não entendi essa questão onde o senhor disse que poderá salvar. Se ele já é salvo, vai salvar do quê? Então, aí é que tá. O contexto da salvação é outra forma de aplicação que a gente deve também questionar, porque a salvação, ela é um ato de fé através de Senhor Jesus Cristo que morreu numa cruz por nós. Perfeito. Isso. E os pecados que a gente comete depois? Já estão todos purificados, perdoados? Eu posso entrar na gandaia? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Repita. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Não é o apóstolo, não é a igreja, não é o homem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Excelente. Mas é no nome de Jesus que um apóstolo, e por ordem de Jesus, que ele está usando essa autoridade para perdoar. O tema trabalhado aqui não é esse. Como não? Eu estou falando do tema que nós estamos perdoar pecados. Ele tem poder para perdoar pecados. Por que vocês vão contra a Bíblia? Se ela diz que pode. No nome de Jesus, eu também... Eu falo, sejam perdoados em nome de Jesus. Isso é doutrina. Tá ficando bom. A palavra de Deus, pastor Gilson. Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, que nós temos que orar ao Pai Nosso, para que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Amém, sem dúvida. E é o Pai. Essa é uma forma. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Só existe um mediador. Jesus Cristo. Que soprou o Espírito sobre os apóstolos e falou para ele: a quem vocês perdoarem será perdoado, de quem vocês retiverem pecado será retido. Como é que a gente pode ir contra isso? Se o próprio Jesus soprou o Espírito, nós estamos indo contra o Espírito Santo. Não, mas quando você contra a palavra dele, coloca a congregação dos salvos por uma doutrina, aí a gente entra numa outra questão, porque é o seguinte: eles ali estavam no movimento daqueles que entram na igreja e daqueles que saem da igreja. Mas você está supondo. Não, supondo não, eu te dou o texto bíblico. E eu queria que você citasse o texto. Eu estava esperando você citar o texto bíblico, que você não citou. Mas o texto bíblico aqui em Mateus capítulo 18, começa no 16, da chave, né? Que é a segunda promessa que Deus faz a Pedro. Diz assim: vos darei a chave do reino dos céus, para que tudo que ligardes na terra também seja ligado no céu, e tudo que desligardes na terra seja desligado no céu. É diferente isso. Tá, mas aí estende para o capítulo 18, dizendo assim: se o teu irmão pecar contra ti, tá falando de comunidade, do contexto dos salvos, que o Senhor tá falando de Tiago. Tá dentro do mesmo contexto. Vai até ele, repreende, só ele se ele te ouvir. Se ele te ouvir, quer dizer, ele pode ser resistente a ouvir um conselho, a ouvir uma orientação de alguém que tem maturidade para instruí-lo no caminho da justiça. Até esse é o papel dos 5 ministérios, eu creio nisso, né? E aí leva 2 doutrinas testemunhas. Se não escutar, de novo. E também se não escutar a igreja, de novo. A igreja, quem é a igreja? A Assembleia dos Salvos. Espera um pouquinho, tem uma liderança. Isso não é efetuado só pela igreja. Isso não é chegar ali e falar assim: quem que vocês vão votar? Quem é a favor? Mas alguém que está resistindo. Totalmente. A igreja, quando fala aqui, é a autoridade da igreja.
E é a autoridade da igreja que tem poder para perdoar ou não. No contexto, quem aplica é o apóstolo. No contexto, aqui é desligar da congregação dos santos e desligar. Não é desligar do céu. A pessoa, ninguém tem essa autoridade de desligar alguém do céu. Uma vez que recebeu a salvação... O apóstolo Paulo entrega a vida de Alexandre Latuero a Satanás para que o espírito seja salvo no último dia. Veja bem. Por amor. Não, eu acho que posso entrar aqui? Não estou tomando partido nem de um lado, é só a questão da interpretação. Esse texto não está ligado a Alexandre Latuero, está ligado a 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que cometeu um incesto, um ato incestuoso. O Alexandre, ele quer que vá para o inferno. Ele já deu a sentença dele, é verdade. Eu fiz uma confusão, mas a realidade é que era alguém que cometeu um pecado violento e não se arrependia, pelo contexto que está ali, que ele próprio já tinha sentenciado. O apóstolo Paulo fala. E ele fala, ele libera a pessoa, fala, entrega nas mãos de Satanás. Isso é 1 Coríntios 5:5, aquele moço que a igreja estava tolerando o pecado dele, que era um pecado de incesto, que cometia adultério com a própria madrasta. Com a própria madrasta. Então, e a igreja estava suportando isso. E Paulo estava ali irado. Agora, uma coisa ficou clara aqui. Porque uma vez o próprio bispo deu a clareza. O que ele disse? Que Tiago está escrevendo para salvos. Sim. Porque é uma epístola geral que é para todos os salvos espalhados nos quadrantes da terra. Se ele está escrevendo para salvos, então esta oração apostólica não tem poder de salvar, uma vez que ele está escrevendo para salvos. Manter a salvação. Manter não. Quem mantém a graça. Deus, veja bem. É a graça que mantém. Aqui está dizendo salvar o enfermo. E se houver pecado, serão perdoados. É perdão de pecados. Mas eu não estou forçando. No início eu falou de salvação. De salvação. A palavra que é usada aqui é a palavra sódio, que é salvação. Então, só que a palavra salvação, soteria no grego, né? Que é de sosso, né? Que ela é uma palavra que tem um campo semântico muito amplo, bispo, pelo amor de Deus. Não, tudo bem. E ela, como tendo um campo semântico amplo, é uma palavra polissêmica. Por exemplo, Moisés, quando foi lá no Egito, cuidava que os hebreus entendiam que ele queria salvar. Mas salvar do quê? Do poder temporal ou do poder das trevas? Do poder temporal. Tá bom. Pastor Elias, salvo no sentido de cura, salvo no sentido de... Você colocou tudo sobre salvação. Me responde, por favor. São-lhes perdoados se os retiveres são retidos. E depois, na mesma passagem de Tiago, é falado a mesma coisa. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Vamos deixar o saldo de lá. Certo. Aqui está dizendo do poder e autoridade para perdoar pecados. Vamos a... Nos dois contextos da Bíblia. Mas se ele está em Cristo... Se ele está em Cristo... Então por que Tiago a igreja só está reafirmando uma pregação que já foi ministrada ao coração de um salvo. Você quer dizer que a Bíblia está reafirmando de bobeira algo que foi colocado por um apóstolo? Não, de bobeira não, mas ela só está lembrando o seguinte... Não, lembrando que na reunião dos santos, nós só temos que reafirmar aquilo que Cristo já fez por nós. Não, você está supondo isso. Eu estou dizendo aqui, a oração da fé saudável é a interferência de um homem que é um presbítero sobre alguém que pecou. Aqui está e fala, se houver cometido pecado, você não perdoa, porque ele tem poder e autoridade para perdoar. Não é contexto da igreja, eu estou falando aqui diretamente. Porque mais textos nós temos de Jesus Cristo ou de Deus declarando que o seu filho viria para redimir o mundo, do que algum texto que fale que o homem tem poder para fazer tal coisa. E eu tenho mais textos que falam que só Deus pode perdoar pecado, falando contra Jesus que perdoava pecados. E aí? Mas nós temos a revelação que Jesus é o Filho de Deus. Então, mas nós temos a revelação aqui que o apóstolo aqui usando o poder e a autoridade dado pelo próprio Deus. O próprio Espírito Santo de Deus foi dado a eles para eles perdoarem pecado. Eu entendo assim, assim, existe uma síndrome que eu acho muito perigosa. Eu chamo ela de síndrome de Lúcifer, que é quando o homem ele tem o desejo de estar no lugar onde só Deus pode estar. Né? Em Isaías 42 diz que ele estava, ele queria, ele subiria, ele faria. Por quê? Porque ele não queria a sua posição. Deus o colocou numa posição de querubim ungido, mas ele queria estar no lugar de Deus. Mas aqui não está dizendo nada disso. O que eu quero dizer... Isso aqui é o próprio Jesus que delegou. O que eu quero dizer é que nós temos uma posição bem definida nos evangelhos. Nós temos uma posição bem definida do Novo Testamento. Quem somos nós? Nós somos homens que temos dons para edificar a igreja. Para edificar a igreja e para chegar ao
a plenitude do conhecimento de Cristo. Então nós não estamos aqui para perdoar pecados. Nós estamos para ministrar a palavra de alguém que sacrificou e redimiu o povo para perdão dos seus pecados. Tá, agora como é que... Eu acho que tem que interromper por causa do horário. Daqui a pouquinho. Mas já estamos caminhando. Eu vou dar mais 2 minutinhos para cada um. Só que eu gostaria de entender isso melhor. Por exemplo, se a pessoa estiver enferma, você vai orar e o Senhor vai curar. É uma oração da fé que vai curar o doente. Muito bem. Mas nem é cura. Aqui no contexto do Novo Testamento, é uma pessoa que está decaída. Não está dizendo enfermo, doente. É a palavra asteneu. Se tiver alguém entre vós enfermo... Pelo amor de Deus, é asteneu. A palavra é asteneu. É uma palavra que fala caído, às vezes até sem dinheiro, passando por situação difícil, o cara está derrubado. Veja bem, se tiver alguém entre vós... Leia o texto novamente, por favor. Está alguém entre vós doente? Doente. Está alguém entre Chame vós os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. Olha lá. A autoridade é no nome de Jesus. A autoridade está no nome dele. Com certeza. E a oração da fé. Fé em quem? No Senhor Jesus. Com certeza. Salvará o doente. Isso. E o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Aqui que eu quero entrar. Só um minutinho. Aqui que eu gostaria de entrar. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Como eu posso saber, bispo, que o senhor cometeu um pecado se o senhor não abrir a boca e confessar que cometeu esse pecado? A Bíblia foi ignorante? Não, é a minha pergunta que eu coloco. Como que eu vou saber? Ela própria deu a condição se houver. Se houver cometido pecado. Não tem, mas o se pecado, houver, é perdoado. Ele gera enfermidades, inclusive gera morte. Então, mas aqui diz, se houver cometido pecado, serão perdoados. Se não houver, não houve. Mas se houver, ela está dando a condição para que, é condicional, que haja ou não. Se houver cometido, para que eu possa saber e orar por você, para que haja, eu tenho que saber. Agora, nós estamos tratando com salvos. Então esse perdão não é para perdoar pecado. Por exemplo, eu posso lhe perdoar e o senhor pode me perdoar. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Mas até aí eu elevar isso no nível de pecado, vamos supor, alguém assassinou. Irmão, você está perdoado. Espera um pouquinho. Você está salvo, como estava sendo dito no início. Como é que eu fico com Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Já respondeu, é graça. Então não é pela oração, não é uma autoridade apostólica. Não é autoridade. Aqui, é a graça de Deus, é Ele que salva. Existe um doutrinamento que é difícil pra gente, a gente vai ser difícil, nós vamos bater firme aqui muito tempo, mas eu quero ir assim o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz é isso. Houve pecado, mas cometeu, o senhor está usando são perdoados. Tiago. Não, Tiago e o próprio do Senhor Jesus. Vamos usar outros textos. E vamos chamar o break. Eu vou chamar o break, a gente volta. E eu acho que eu estou interferindo demais, até vai ficar assim como se fosse 2 contra 1. Não, já e eu quero, já é. Mas eu não tenho receio disso. A palavra de Deus está aqui do meu lado. Vamos lá então. Programa de debates, e tá ficando quente, eu não resisti, gente, me perdoe. Vão me crucificar. 2 contra 1, eu já tô até vendo. Tem os haters, tem o pessoal que ama o bispo, também o ama em nome do Senhor Jesus. Que eu acho que aqui é uma discussão que não tem nada a ver, não é a de homem. Não é a de homem, né? Qualquer sentimento, nenhum. Mas continuando, eu não sei agora, porque eu interferi mostrando que não tem nenhum apóstolo que exerceu esse poder de perdoar pecado do ponto de vista moral, em que uma pessoa está indo para o inferno e ele perdoa para a pessoa ir para o céu. Eu acho que isso aí nós não podemos aceitar jamais, que não temos autoridade bíblica para isso. Mas fica agora aí, pode falar. Eu estava falando o seguinte: o senhor construiu uma doutrina que os próprios apóstolos não seguiram. Se fosse uma doutrina, eles teriam praticado uma doutrina. Então, se fosse algo que fosse uma realidade, eles teriam exercido isso no seu ministério e teriam ensinado a igreja da mesma forma. Eles exerceram parcialmente. Mas o que é parcialmente? Paulo, ele entrega uma pessoa com o poder e autoridade que ele tem para Satanás, para que o espírito seja salvo. E ele falou: vou interferir na área espiritual para que esse cara não seja. Mas ele não poderia perdoar esses homens? Não, ele tinha poder. É um homem cheio do Espírito Santo. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele fez assim, porque era a melhor coisa que ele tinha a fazer. Não tem, o contexto do que não tem uma palavra no Antigo Testamento, não tem uma palavra no Antigo Testamento que faça referência a esse poder
aos homens, dado aos homens. Eu dei alguns exemplos próximos. O que eu posso dizer também, não é o fato de eu ter o poder para isso que eu possa aplicar, correto? E também, eu não posso dizer que não aconteceu isso só por não estar escrito na Bíblia. Foi algo que foi uma prerrogativa do próprio Senhor Jesus. Mas também a gente não pode trabalhar no campo da imaginação. Não, você me desculpe, olha, por favor. Não estou imaginando. Não, estou falando da palavra de Deus. Se aconteceu e não foi registrado... Eu estou falando de uma testemunha de Jesus, o discípulo amado de Jesus, aquele que foi o único que ficou na morte de Jesus, era alguém que o conhecia bem e sabia o que era o que ele estava falando aqui. Ele estava relatando o que ele viu. É o apóstolo João. Então não é uma suposição, e eu não tenho que ficar, sabe, essa retórica, eu tenho que achar algum que, por exemplo, cura interior. A gente mostrando aqui o que Tiago fala e a maneira que ele fala, eu teve uma missionária aqui que ela ficou batendo de frente comigo, falando que não existe porque ninguém aplicou. Não aplicou porque não quis aplicar, e a gente não sabe se aplicou ou não na igreja. Hoje a gente aplica. Eu apresento mais de 15 casos da minha vida que eu apliquei e deu certo. Agora, fazer uma suposição de que já que não houve, vamos descartar aquilo que Jesus falou, é muito complicado. Não, porque a palavra de Deus declara, né? Declara que em Isaías 43:25, eu sou o mesmo que apago as tuas transgressões e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Jeremias 31:34 diz, conhecerei o Senhor, todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. São referências que estão apontando para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. E foi ele Jesus que subiu na cruz. Seria inútil. Foi ele que subiu na cruz, foi ele que fez o sacrifício por amor aos homens, foi ele que foi a propiciação, foi ele que não deixou que a ira de Deus deixou essa autoridade descarregasse contra isso. Mas tem coisas que só é atribuído a uma divindade. Eu posso deixar uma pergunta aqui para vocês? Posso deixar uma pergunta? Como foi enfatizado muito 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 5, que Paulo entrega aquele moço a Satanás. O que é que vocês entendem com essa expressão entregar alguém a Satanás? Entregar é deixar à mercê do inimigo, sem cobertura espiritual, para que ele seja não corrigido, que é para destruição da carne, é o que a própria Bíblia diz. Pelo menos é o que eu entendo. Meu entendimento é que ele não aceitava a palavra da igreja e que ele teria que agora ser colocado na mão do diabo para que ele pudesse dar valor ao que a igreja ministrava. Meu Deus, então Paulo tinha poder para entregar não só na mão de Deus, mas na mão do diabo também. Tinha. Ele não quis aprender com a igreja. Ele está aqui, olha, eu vou ler para vocês. Ele estava em estado de rebeldia, de rebelião. E o que ele fala é pelo Espírito Santo. Inclusive ele cita que o Espírito Santo está na vida dele. Em nome do Senhor Jesus, isso é 1 Coríntios 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui é colocado a autoridade que ele tem como apóstolo. Acho que pôr isso em dúvida fica difícil, né? Eu vou só dar um pequeno pitaco, uma vez que eu deixei os dois, né, darem a sua opinião. Eu penso que o texto ele tem que ser interpretado à luz do contexto, né? Paulo não tinha essa autoridade para entregar para o diabo. Essa autoridade ele não recebeu de Jesus. Entregue alguém para o diabo. Aquilo mas entregar. Não foi para condenação, pastor. Não entregou a condenação. Bem, mas entregar na mão do diabo é complicado. Só Deus é que permitiu que Satanás cirandasse a vida de Jó. E olha só, em relação a Pedro, Simão, Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Pediu para Jesus. Agora, o apóstolo Paulo fala, eu vou entregar alguém ao diabo, eu acho que tem que ser analisado à luz do contexto. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Havia esse moço, não sabemos se é velho, se não era, que ele estava abusando da sua madrasta, certo? Só que a igreja não disciplinava esse moço.
estava sem disciplina, ou seja, deitando e rolando. É tipo aquela igreja que você assume e tem alguém ali que está vivendo uma vida de licenciosidade e todo mundo suportando e como se aquilo ali fosse de brincadeira. Paulo falou, junto eu e o meu espírito, que vocês precisam disciplinar essa pessoa. O que Paulo está aplicando aí é uma metáfora especial, uma figura forte, até uma hipérbole, entregar na mão do diabo, né? Porque aí Paulo teria que ter um encontro com o diabo lá para poder entregar o cara. Mas o que acontece? É uma hipérbole, como que dizendo assim, olha, vocês precisam disciplinar, excomungar, ou seja, tirar da comunhão, excluir da comunhão dos santos, porque esse camarada a mercê de Satanás. Não seria isso, não, porque se fosse a mercê, por favor, veja bem, por isso que eu digo, isso daí é uma hipérbole, você força um contexto, é uma figura exagerada, pastor. Não, isso é palavra de Deus. Então, mas só que um texto ele tem que ser analisado à luz do contexto. Vamos ler texto palavra por palavra. O contexto é igual aquele outro texto de Tiago. Aquele texto de Tiago está falando de enfermidade. Está falando de enfermidade. Quando fala de salvação no sentido de curar e não no sentido de salvar, como já ficou claro aqui, que ele não tinha esse poder de salvar. Pecado ali não está no singular, é hamartias. Pode dar uma olhadinha no grego, você vai ver que são pecados. Nós cometemos pecados, só que ele está tratando com salvo. Então, não pode ser uma oração para salvar alguém que já é salvo. Não, mas é a manutenção. Como é que se faz a manutenção? Quer dizer, cada vez que eu peco eu tenho que pedir perdão? E pecado que eu não lembro que eu cometi? Como é que eu posso? Bom, se você não lembra, o próprio Senhor, a Bíblia diz que porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que eu orar, eu não sei nem se quero orar. Perdão é automático. Eu posso ligar no automático e... Não é no automático. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Por exemplo, o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Se arrepende? Se você não se arrepende, você não tem perdão. Se você não se arrependeu, como é que vai perdoar uma pessoa? Olha o que nós sabemos que temos pecado, todos nós. Olha só, olha o que Jesus diz em relação ao próximo. Olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti ele só e repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. E se ele não se arrepender, chama mais 2. Se ele também não se arrepender, leva à direção da igreja. Se ele não se arrepender, considera ele como gentil e publicano. Então é necessário o arrependimento. Tá bom. Agora eu vou ler de novo o contexto que você está falando que ele não... Tá certo. Que é diferente. Diz assim, nem presente ele está. Eu, em espírito, já sentenciei. Ele não está fazendo só um argumento, já sentenciei. Mas tem que ler antes. Então vamos lá. Eu, na verdade, ainda que ausente... Vamos lá. A partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós soberbecidos e não chegastes a lamentar. Só um minutinho agora aqui. Não, vamos terminar. Não, só esse versículo. Olha o contexto. Essa pessoa está praticando licenciosidade e vocês estão lá. Ótimo. Mas ele já fez a parte dele como apóstolo, mesmo distante. Eu vou fazer a minha parte para que ele seja tirado, a carne dele entregue a Satanás para que seja salvo. É isso. Continue lendo. Eu vou ler. Contudo, andais soberbecido e não chegasse a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Esse é o erro da igreja. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, eu, Paulo, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A minha pergunta é, ele foi destruída a carne dele pelo diabo? Eu creio. Bispo, vamos analisar assim, friamente. Não há o contexto aqui, nem você pode provar que não há. Tá, mas vamos analisar friamente, Vocês estão suportando essa pessoa, praticando esse tipo de pecado, essa imoralidade dentro da igreja, e vocês não estão nem aí. Agora eu quero me unir, eu estou ausente, mas é como se eu tivesse presente, eu já determinei que ele seja entregue a Satanás. Esse entregue a Satanás tem que ser à luz do que a igreja deveria fazer. O que a igreja deveria fazer? O que a igreja deveria fazer? Ela já deveria ter tomado uma situação. Tirar, excluí-lo da comunhão. Então, excluir da comunhão e entregar a Satanás são termos intercambiáveis para dizer a mesma coisa. Tirá-lo da comunhão. Destruição da carne, pastor. Não adianta a gente amenizar.
Então, mas se destruição da carne, são hipérboles, Não é Quer dizer que ele estava mandando para ele ficar doente? Não, para que fosse destruído por Satanás. Não, jamais. Destruir da carne, isso não é hipérbole. Jamais, apóstolo. Olha só. Isso não é hipérbole, é escrito aqui. É para ele sofrer. A finalidade, o senhor não vai ver ninguém fazendo esse tipo de interpretação, a não ser lá do outro lado, da Icaro. Lá do lado da Icaro. Alguém que não fale, jamais. Vocês usam isso para dizer que aquilo tem que ser uma doutrina criada por nós. Então tá errado. Então por que eu tenho que... Se não dá para o senhor crer no grupo majoritário de teólogos que olha para esse texto diferente, eu não posso acreditar, por que eu tenho que acreditar no que o senhor está falando? Não, porque a Bíblia diz. A sua é verdade absoluta? Não, a verdade está na Bíblia. Então, mas a Bíblia não está dizendo... Mas acontece que religiosamente muitos teólogos distorcem a palavra. Eu posso mostrar um monte de teólogos, inclusive, que estão escritos aqui. Por exemplo, quando Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? O que é literal que tem que entender não, isso? Não, é morte espiritual. Também não, apóstolo. A igreja é cheia de figuras, é cheia de metáforas, cheia de hipérboles. Aqui é muito claro. Bom, tá bom, eu já participei demais. Vamos lá, continue. Não, aqui tá falando de destruição da carne, Tá bom, apóstolo. Bispo. Se ele quisesse falar, olha, já sentenciei que ele seja excomungado, tirado da igreja, isso aí. E vai sofrer consequência dele. Não, ele fala quer dizer que o simples fato da pessoa ter a carne destruída pelo Satanás dá salvação para ela? Não estou dizendo que não. Olha, outro tipo de salvação. Primeiro, salvação pela oração. E agora, salvação pelo sofrimento. Obras. Não. Obras. Aqui no fim ele fala, para que o espírito seja salvo no dia final. Justamente, então. Mas para que... aí a finalidade. Não é o pecado que está trazendo condenação. Olha só o problema. Quer dizer, o espírito vai ser salvo por causa da destruição do corpo por Satanás. Não. Traduzindo, a destruição do corpo promove salvação. Não disse mas isso. Você está dizendo. O senhor acabou de dizer isso. Você está dizendo. Vou ler repetir. Entrega Satanás para destruir, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Justo. O que eu entendo aqui, e também não posso afirmar, como vocês afirmam, sempre colocando suposições, é que ele possa ser destruído na carne com um objetivo, que Satanás use até a vida dele, para que no final ele chegue a uma consciência espiritual. Seja salvo. E também a salvação não é por mérito ou demérito, é graça. Olha. Bispo, mas só que meu assim, Deus, digo eu. Vocês estão indo contra a palavra de Deus. Não, a teologia que o senhor está apresentando é um mistério. Como assim? Porque não é declarado isso nas escrituras. Não, mas vocês estão fazendo. Agora o que a gente está falando é uma declaração que está nas escrituras, é muito claro. Não, ele está falando de hipérbole. Ele não está falando, ele está tirando o poder e a autoridade da palavra. Tem figura de linguagem? Tem figura de linguagem, mas aqui não é uma figura de linguagem. Se o teu olho te escandalizar, arranca. É para arrancar? Não, mas é diferente. Mesma coisa, pô. É uma parábola. Bispo, não é parábola. Não, Sermão do Monte. Paulo corrigindo a igreja, muito diferente, por favor. Sermão do Monte numa parábola. Aqui ele corrigindo, ele escrevendo para tomar uma posição que ele já tomou espiritualmente. Tá bom. Então, essa autoridade, eu não vejo biblicamente, e até sou um defensor dos dons ministeriais, mas não vejo os dons como uma continuação do apostolado. Tá. Então, a autoridade apostólica, ela tem um pensamento, ela tem que construir um pensamento para sustentar várias coisas.